A história de uma igreja é, acima de tudo, a história de pessoas. Pessoas que se encontram, pessoas que servem, que perseveram. Antes de paredes, havia fé. Antes de templo, havia oração. Antes de nome, havia um chamado. Essa é a história da primeira igreja batista em Votuporanga. Entre os anos de 1956 e 1959, Deus começou algo simples, mas eterno. Um pequeno grupo de missionários chegou à terra das brisas suaves. Não havia templo, não havia estrutura. Havia casas, reuniões improvisadas e cerca de 15 pessoas. Mas nunca faltou fé, perseverança e paixão por fazer Cristo reconhecido. Graça e paz, agradeço essa oportunidade. Eu chamo Eurico Silva, fui batizado em 72, conheci uma jovem daqui dessa igreja e fiquei participando por base de quase 5 anos e depois eu me converti. A Igreja Batista de Votuporanga começou quando os missionários chegaram dos Estados Unidos, mediado da parte de 57 para 58, e lá eles chegaram aqui procurando na cidade uma família de evangélico. Meu sogro era um evangélico. Uma benção a vinda do pastor, porque o pastor começou a trabalhar com ele e começou a usar ele para fazer companhia, para conhecer a cidade, e através disso foi crescendo a vida espiritual e ele foi ajudando e converteu, foi batizada a família toda, inclusive a minha esposa estava com 11 anos quando foi batizado. E ali surgiu um ponto de pregação. E esse ponto de pregação depois passou para a igreja, que abriram um salãozinho do Sapataria Sanches. Na época, o primeiro batismo foram 11 pessoas. A luta nossa era grande, mas era um prazer. A tia Lair, que é a mulher do pastor Dair, nós juntava lá debaixo de uma árvore com tanta criança, louvor, ela usava aquele franelão e com isso nós estávamos ganhando crianças. Eu fazia Pozubão, Paineira, Baixo São João, Matarazzo. Eu trazia 70 crianças, colocava aqui dentro da igreja, tinha meia dúzia de adultos, o resto criança. Era uma maravilha, lotavam um lado aqui. Terminava a escola dominical e eu ia levar todas essas crianças. Quando eu terminava, era quase 1 hora, eu deixava a peruinha aqui e ia para minha casa almoçar. Isso aí todo domingo fazia isso. Eu tive a vida espiritual e conhecimento da Bíblia, como eu cresci muito na Bíblia, foi na escola dominical. Além de eu acompanhar, eu fui professor mais de 20 anos na escola dominical dos adultos. Aprendi a lhe viver. Eu sou Juvenal, guardião dos anjos. Estou aqui desde 1959. Passei a conhecer a igreja. Cheguei aqui, não tinha igreja, eu tinha congregamos na Sapataria Sanches, salãozinho da Sapataria Sanches, né? Outra hora congregar na casa do Firmino, porque não tinha igreja, não tinha o templo, né? Em 1960 aí foi lançada a pedra fundamental aqui para fazer o templo aqui, com o reverendo Donaldo, né? Ajudei a fazer os banheiros da igreja aí, fiz os alicerces de pedra, foi eu que fiz. Graça e paz. Olha, eu sou a Ruth Carrilho. Muitos não me conhecem, mas eu sou a Rutinha. Então, estou aqui desde 1964. Cheguei como professora para dar aula aqui no IE. Vim na igreja um domingo à noite, fiquei muito assustada, porque a igreja era muito pequenininha, não tinha quase ninguém aqui dentro, mas nós tínhamos o pastor Idair. Aí sentei, ele me apresentei, sentei, ele disse, toca alguma coisa? Eu falei, toca piano, tá? Então toca para nós. Eu toquei no órgão pequenininho assim, de fole,
Foi uma benção aquele domingo. Mas eu fui para casa, comuniquei com os meus pais que eu não ia ficar mais nessa igreja. Papai perguntou por quê. Fala com a tua mãe. Falei com a minha mãe. Ela falou, olha, mãe, eu não vou ficar nessa igreja não. Por quê, filha? Ah, mãe, a igreja é muito feia, pouca gente, muito pobre. A mãe falou para a senhora, filha, você vai ficar desça, porque é aí que você vai ficar. Boa noite. Estou aqui, representando a igreja hoje. A igreja foi crescendo, nós tivemos depois mudança de alguns pastores e a igreja saiu da porta para fora para evangelizar. É o que mais nós fazíamos. Evangelizávamos bastante, saía com as meninas. Às vezes eu saía até com o irmão Firmino, que era o pai do Eurico, da Ruth Leite. E ele foi aquele que abriu um trabalho na Vila São João. Nós fazíamos escola bíblica dominical à tarde, lá no São João, no domingo, 2 horas da tarde. Aquela criançada se reunia ali, era uma bênção. Levávamos lanchinho para as crianças também. Isso foi fazendo que a igreja cresceu. Foi crescendo devagarinho, o pastor daí foi embora. Chegou um outro pastor, que também continuou o mesmo trabalho, mas não foi tão fácil assim. Muito difícil mesmo, porque a igreja não era muito conhecida na cidade. Então, até que quando eu cheguei aqui, ninguém me informava onde era a igreja. Até que um dia falaram, a igreja é perto da Santa Casa. Eu saí da pensão e vi, e tem uma placa aqui, Igreja Batista. A dona Isabel era zeladora da igreja. E eu vinha para ajudar a irmã Isabel a lavar aqui a igreja. Tinha que lavar, porque não tinha forro, era muita pomba girando por aqui. E ela falou, não, irmã Ruth, a senhora não pode lavar a igreja. A senhora é professora. Irmã Isabel, eu sou professora, eu sou crente, vim ajudar a senhora. O nome completo é Esther Bjork Fassini. Eu cheguei aqui na igreja na década de 56, 57. Foi quando o pastor Donaldo me batizou. A gente conviveu muito tempo junto. Ele ia fazer culto na minha casa, na casa da minha mãe. Vim para cá em 82, grávida do Madeu. Aí eu tive o Madeu em 83. E aqui estou até hoje. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu falo assim, eu estou aqui por Deus. O Madeu não parava, ele queria ficar lá fora. Aí nem eu nem ele assistia nada. Aí eu peguei e falei para Edi, vamos pegar as crianças para nós tomar conta? Aí Edi aceitou, falou, vamos. Nós íamos numa salinha que o pastor Odair morava aqui no fundo da igreja. Aí nós abrimos uma salinha ali, a gente dava aula para as crianças ali, e eu e a Edi. Chegava no Dia das Mães, nós comprava pano de prato, comprava as coisas para as crianças dar para as mães. Foi uma beleza, foi uma beleza. Para mim foi muito bom. Graça e paz, irmãos. Meu nome é Priscila, eu estou aqui na igreja desde 1969, 68, 69, nessa faixa. Os meus pais, a minha mãe se chamava Eunice e ela era filha do pastor Carlos Oscar Fernando Berling. Eles começaram a trazer eu e meu irmão aqui para a igreja. Por quê? Na época, a igreja não tinha condições financeiras de custear a vida de um pastor aqui. Já havia passado por um pastor anteriormente, tinha passado assim, estava com muita dificuldade financeira. E meu avô, como ele já era aposentado, e ele tinha uma condição financeira assim já mais estável, ele veio morar aqui no fundo da igreja, ele é minha avó, e nós começamos a vir, eu e meu irmão. E aí foi aí que nós começamos a caminhada cristã. Eu fui batizada em 1972, em dezembro, com 11 anos de idade. Nós éramos em 7 no batismo. Não tinha batistério aqui na igreja na época, então nós fomos batizados lá em Jales,
no batistério de Jales. O pastor Geraldo, ele veio dos Estados Unidos, ele era casado com os dois eram brasileiros, tinham morado lá, tiveram uma filha chamada Darlene, e aí eles voltaram para cá. E aí vieram para o pastoreado da nossa igreja. Ele tinha, e aí é muito legal, porque ele tinha um Camaro, e aí, imagina, né, Votuporanga com um Camaro, né, o cara era norte-americano, veio dos Estados Unidos, aí então era muito bom. Ele tinha era megafone que chamava, não sei, era em cima do carro, e aí ele saía fazendo propaganda, ele mesmo, ele tinha uma voz bem audível, bem legal, e ele saía chamando para os cultos, fazendo propaganda. A irmã Nadira, então, nem se fala, a esposa dele. A irmã Nadira era uma mulher de pastor exemplar, era aquela mulher que era tudo certinho, ela trabalhava, ela era ajudadora mesmo do seu esposo. O que me marca muito é que nós tínhamos, né, na época era o Zilo, a Sônia, a Maria Luísa, que mora em Rio Preto hoje, a Maílda, o Alvimar, o Roberto, a Mary na época não era ainda, a Darlene, o Valtinho. Ai, será que eu estou esquecendo de alguém? Eu não quero esquecer de ninguém. Mas nós tínhamos o conjunto Paz com Deus. Era muito bom. Era um conjunto, assim, era um louvor, né, em forma de conjunto, a gente ensaiava, e era uma blusa verde, as meninas, e os meninos as meninas com saia, e os meninos de calça preta. O Adriel fazia parte do conjunto Paz com Deus, estava esquecendo do meu irmão, e se eu esquecer de alguém, gente, me perdoa, mas eu tô agora na minha cabecinha, não estou lembrando. E era um conjunto muito abençoado. A gente tinha pasta, louvava a Deus com aqueles hinos, com os corinhos. O retiro espiritual a gente não tinha ainda lá no começo. Aí a gente pegava a malinha, pegava todo mundo animado, aí lá os seus 8, 9, 10 jovens. Aí a gente ia para a estação ferroviária de trem e a gente ia para Rio Preto, no retiro espiritual de lá, de Rio Preto. E era uma bênção. Depois, com o decorrer do tempo, aí graças a Deus nós começamos a ter os nossos retiros. Aí nós fazíamos retiro lá no Seu Alício, num sítio do Seu Alício, lá de Andeara. Então, um mês antes, os irmãos iam, vocês não têm noção a trabalheira que era. Os irmãos iam todo sábado para fazer a limpeza do local. O irmão Jair, ei, irmão abençoado, esse mais o irmão Valdeci, o Capela, que todo mundo conhece, e mais todo mundo, os jovens, né? Aí os meninos dormiam no caminhão, o caminhão era até do meu pai na época, punham um toldo assim, os meninos dormiam ali dentro do caminhão, naquele calor que ninguém aguentava, e as meninas dormiam na casa, né? Os meninos tomavam banho no rio. O Eurico também ajudava muito. Olha, esquecendo do Eurico, o Eurico também. Gente, era muita gente que ia para lá para trabalhar. E aí deixava tudo limpinho, tudo arrumadinho, né? As irmãs cozinhavam para nós e os meninos tomavam banho no rio e as meninas dentro de casa, no chuveiro. Era assim. E agora, graças a Deus, a gente tem um recanto, né? Meu nome é Adriel Berling Magalhães, tenho 60 anos, frequento esta igreja batista em Votuporanga desde os meus 5 anos, 4 anos. Passei a frequentar frequentemente por causa dos meus avós, Carlos Oscar Fernando Berling e Hilda da Rocha Berling. Sou o caçulinha dessa turma toda que falou. Estamos aí. Casado com Jussara Rangel Magalhães, pai da Lídia Rangel Magalhães e da Júlia Rangel Magalhães. A minha família louva ao Senhor Jesus Cristo nesse templo, nesta igreja.
A entrada da igreja era ao contrário, entrava pela lateral, entrava numa antessala e entrava na nave. O púlpito era de costas para a rua. Então, quem entrava até o fundo, entrava na nave e assistia o culto de frente para a rua e o púlpito de costas para a rua. Isso era o templo que existia. Depois, meu avô veio para cá, começou a pensar em alguma coisa de mudanças. Ele gostava muito de construção, ele construiu algumas igrejas ao longo da sua vida pastoral, e aí ele resolveu passar a porta lá para frente. Depois construiu algumas salas e o batistério aqui no fundo. Construiu 2 salas laterais, o batistério, tudo com muita dificuldade, com muito zelo, com muito amor, com os irmãos pondo um tijolo em cima do outro, tudo no mutirão. Mais para frente foi construído um banheiro e uma cozinha na lateral, onde tinha essa entrada lateral. O irmão Juvenal fez o alicerce com pedras, tudo em pedra. Foi um artista, o irmão Juvenal. Aquela estrutura realmente muito boa. Depois veio a demolição, construiu-se uma garagem lá, depois veio a demolição do fundo, a construção do fundo, depois veio a ampliação do templo, construiu-se as paredes por fora do templo antigo, para depois fazer a demolição do templo dentro. Antes disso, um pouco, foi construído à frente também, com salas em cima, e depois foi terminado. Por fim, passamos um período, inclusive, nos reunindo no colégio aqui em frente, no Pieroni, para poder colocar pisos, fazer o acabamento final dessa nave, desse templo que está aqui hoje. Isso é a história de 40 anos trabalhando, né? Isso foi muito longo, foi tijolinho por tijolinho, sábado e domingo, feriado, à noite, os irmãos vindo aqui, colocando um tijolinho em cima de outro tijolo. O Eurico, Capela, irmão Juvenal, vários outros. Se eu for, não vou conseguir. Roberto, Alvimar, Zilo, vários. Todos os irmãos vinham trabalhar e fazer aquilo que conseguia fazer. Temos alguns profissionais da área da construção no meio de nós. Então, eles estavam sempre acompanhando isso. E foi feito tijolinho, etapa por etapa, porque o dinheiro também era muito escasso, era bem reduzido, era feito ali em campanhas, era feito com os dízimos, o dízimo honrado e dado com amor pelos irmãos da igreja. Era um desejo nosso de ter sempre um lugar. E aí, Deus abençoou um irmão, uma família, que nos concedeu, nos doou aquele espaço. Então, veio de bênção de Deus sobre bênçãos. E aí foi outro trabalho para construir, para ajeitar, para fazer. E estamos trabalhando lá até hoje. Estamos acabando ainda algumas coisas, algumas fases da construção, e ainda tem muito por vir. É para fazer? Deus é que vai orientar e dar as condições para fazer. Nós só executamos aquilo que Deus nos permite fazer. Ver as minhas filhas hoje louvando a Deus neste tempo, estando à frente e se dedicando ao trabalho de Deus junto com a juventude da igreja,
eu e a minha esposa, a gente se sente muito abençoado, muito. O que nós fizemos, não sei, foi Deus. Olá, queridos amigos e irmãos, eu sou o pastor Braulio Mendes. Eu estou aqui na primeira igreja batista, desde 1999, quando cheguei aqui com a minha esposa, em 16 de agosto daquele ano. E a memória que eu tenho mais latente é a irmã Jussara, esposa do irmão Adriel. Ela estava grávida da Lídia, que hoje tem 26 anos. Olha só, é interessante a minha história e a história da minha esposa, porque a gente optou por ter filhos adotivos. E então, aqui nós tivemos as nossas duas filhas do coração, a Karen, que chegou primeiro, e depois a Maria Eduarda. Eu era vice-presidente da igreja, e naquela situação foi quando faltou um pastor em Riolândia. Eu indiquei o pastor Edivalter Bonfim Francisco para assumir o trabalho em Riolândia. A diretoria aceitou e o trouxe de Jales para aquele trabalho. E ali ele ficou um tempo, quase 2 anos, e então o pastor João Carlos Pronsati Pérez deixou o trabalho aqui na igreja, e a irmã Dalmi era a vice-presidente da igreja na época, convidou, juntamente com a diretoria da época, o pastor Edivalter para assumir o trabalho. E eu entrei como pastor auxiliar e pastor de jovens e adolescentes. Caminhei 18 anos com o pastor Edivalter aqui, como pastor de jovens, pastor de adolescentes e também pastor auxiliar. E na saída do pastor Edivalter Bonfim Francisco, há 2 anos atrás, eu assumi como pastor titular e presidente da igreja. As duas grandes dificuldades que eu enfrentei aqui na primeira igreja batista em Votuporanga foi, na verdade, a adoção das minhas filhas, porque o processo ele é muito longo e doloroso. E a igreja estava toda com a gente e nós recebemos muito conforto, muito amparo, muito auxílio. Na verdade, toda a minha família e toda a minha história de 1999 para cá foi construída dentro da primeira igreja batista em Votuporanga. Eu lembro de cada detalhe das paredes dessa igreja sendo construída, porque eu já estava aqui em 99, quando nós construímos a igreja, essa igreja que temos hoje, por fora da igreja antiga que tinha, que era bem pequena. Nós fazíamos sopa para levar aos bairros carentes da cidade. Eu penso que a igreja ela foi construída com muita lágrima, mas havia muita alegria também, porque os irmãos participavam ativamente de cada situação da igreja. No sábado, víamos para cá em vários irmãos, os homens e as mulheres faziam o alimento ali no fundo, enquanto a gente construía a igreja. Permanecer aqui foi exclusivamente por chamado divino e por direcionamento do Espírito Santo. Quando o pastor Edivalter Bonfim Francisco deixou a igreja, eu também optei por continuar aqui, que foi também por convicção do Espírito Santo. Então, o permanecer aqui é porque Deus me trouxe para essa cidade para morrer aqui. E eu vou ficar aqui, estando ou não pastor, porque Deus me deu essa convicção. Pastorear para mim é o que me encanta, é o que me alucina. Eu odeio papéis e amo pessoas. Uma história ela nunca é composta por apenas uma pessoa, 2 ou 3. Existem inúmeras pessoas que poderiam estar aqui agora, porém não estão. Não é? Nós não conseguimos, na verdade, reunir todas as pessoas que participam dessa história. Mas eu acredito que são inúmeras as pessoas que contribuíram para essa igreja chegar onde ela está hoje. E nós queríamos lembrar também desses irmãos, dessas pessoas que amaram esse lugar, pessoas que vivenciaram tudo que nós estamos desfrutando hoje, pessoas que semearam aqui, pessoas que ofertaram, pessoas que oraram, mas essas pessoas contribuíram imensamente. Alegria, perseverança,
Fé, oração, Esperança. Amor, Comunhão. Olhando para quase 7 décadas de história, reconhecemos, sem Deus, nada seria possível. irmãos, crie raízes. A árvore cresce de acordo com que as raízes são criadas. Você está dentro de uma igreja, de uma denominação que tem a sua linha de conduta. Se você aceita essa igreja, você quer fazer parte desta igreja, crie raiz nesta igreja. meu amor é tão grande por essa igreja que eu nunca pensei em sair daqui. Enfrentamos muitas lutas, muitos problemas, muitas dificuldades, mas eu estava sempre à frente, junto com o pessoal, orando. Nós não vamos fechar, porque a porta que Deus abre não pode ser fechada. E nós ficamos aqui, então, eu nunca pensei em sair daqui. Até hoje, com muita alegria, não tenho dificuldade em nada, mas eu creio que todo esse tempo que eu fiquei aqui, que eu estou aqui, essa igreja tem sido bênção da minha vida. Eu tenho pessoas que cresceram no meu colo. Então, eu jamais pensei em sair daqui. Pensei em sair lá no começo, né? Quando me assustei, aí sim, falei, mamãe, eu vou embora daqui. Mas a mamãe falou, desça. Desci, fiquei aqui, estou aqui, vou permanecer aqui até que um dia o Senhor vai me levar para o céu. A igreja, para mim, é uma família, é uma grande família. Eu não consigo ficar longe de Deus. Eu não consigo ficar longe da comunhão, porque de Deus eu estou sempre perto, mas eu preciso da comunhão dos irmãos. Então isso assim, eu não consigo entender como que pessoas conseguem ficar longe da comunhão. Então eu peço a Deus para que cada dia aqueles que são mais velhos continuem firmes, começar da tia Ruth que está aí, irmão Juvenal, irmão Eurico, irmã Esther, a todos aqueles que estão vindo. E eu falo, nunca largue do Senhor. Irmão, já é difícil, a gente já tem luta com Deus com a gente. Imagina sem Ele. Ele é a rocha que nós não temos. Você sabe muito bem que religião não é essa que às vezes o povo está pensando. A religião está lá em Tiago capítulo 1, verso 27. Os verdadeiros que está firme ali é aquele que cuida dos viúvas, das órfãs, dos necessitados e afasta da corrupção do mundo. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos fazendo uma grande obra, de modo que não podemos parar. E nós somos a continuação dessa história. Aquilo que começou lá atrás continua vivo em nós. E vamos levar essa história adiante. Porque essa história ainda não acabou. E ela só está começando em nós.